Energia de Sagitário. Do que você se arrependeu em Sagitário? O que você fez que está te gerando um arrependimento? Qual foi a decisão que você tomou que você está arrependido? Está frustrado? Está olhando pro que deu errado e não pro que pode ainda dar certo? É uma energia de alguém que não está nada feliz com a situação que está, né? Bom, fica focado no que deu errado, mas não olha pro que ainda tem possibilidade de dar certo. O maior bloqueio aqui, talvez você esteja se colocando em situações de sempre precisar ser reconhecido, sempre ter a validação externa, ou de alguma forma isso massageia o seu ego e você está se deixando levar por uma situação de que talvez você tenha feito algo esperando um reconhecimento, você fez achando que ia vir, não veio e você se frustrou. Você está chateado porque você esperava validação em alguma medida. E aí aqui, a carta do aconselhamento é: você está dividido entre duas situações, entre duas pessoas, você está confuso, você está tentando equilibrar duas coisas ao mesmo tempo. O que está te trazendo essa dúvida, né? E que está te gerando tanta frustração? Então a energia da semana é que você vem aqui arrastando uma situação que não está legal, provavelmente porque você está tendo que segurar essas duas coisas e você provavelmente isso está causando muita insatisfação, né? Então o aconselhamento é: decida-se, não fique na dúvida, olhe para a situação de uma maneira clara, objetiva, saia desse lugar de não olhar para o que não está tão bom assim, olhe para o que ainda pode dar, se decida, porque ficar esperando validação, reconhecimento de coisas que você fez e esperava que viesse, não vem. Então talvez aqui seja aquele aconselhamento assim: faça por você, sabe? Porque às vezes a gente faz tanto pelo outro esperando que ele dê algum tipo de reconhecimento e ele não vem, sabe? Ele simplesmente não vem. Então não adianta você ficar na dúvida. Pense, analise, obviamente não tome decisões precipitadas, mas não fique na dúvida. Porque quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Energia da semana de Capricórnio, pendurado. O pendurado é aquela carta de alguém que fica numa espécie de auto-sacrifício. Ele fica ali pendurado, de cabeça para baixo, né? Tentando achar saídas, tentando achar possibilidades, novas perspectivas. Mas o pendurado, só ele pode sair desse lugar. Ele não traz nada de bom ficar aqui, sabe? Então, talvez o grande bloqueio aqui seja o fato de você estar se sentindo derrotado. E aí você se paralisou, ficou parado achando que talvez a paralisia fosse fazer esse sentimento ir embora. O 5 de espadas fala de alguém que... Sabe quando você ganha, mas não leva? Sabe aquela coisa que você ganha, mas fica no fundo é um sentimento de perda? E aí a carta, isso como bloqueio, fala assim, ó: saia do sentimento de bloqueio e de derrota, saia dessa inércia que você se colocou e olha o aconselhamento: entre em movimento, tome as rédeas da sua vida, faça uma escolha, seja para um lado ou para o outro, mas faça uma escolha. A carta do carro fala: você precisa se colocar em movimento, você precisa se colocar em ação. Você pode ver que tem uma esfinge branca e uma preta, ou seja, não dá para você ficar em cima do muro, muito menos ficar paralisado, porque essa situação não resolve, a paralisia ela não resolve. Ficar se lamentando, também não. Então o que vai resolver é você tomar uma direção, fazer uma escolha assertiva, tomar as rédeas da sua vida e falar: é por aqui que eu tenho que ir, e seguir em frente, ir para a luta, ir para a batalha, ir para a ação, porque só com a ação é que você pode mudar o que não tá bom, o que você não tá gostando, que te travou aqui. Sem esse movimento, sem essa decisão, sem essa escolha, sem tomar a rédea da sua vida, outras pessoas podem decidir por você, entende? Então aqui o aconselhamento é: saia desse lugar de paralisia e de sentimento de perda e vai para ação, vai para o movimento, porque é só aqui que você vai conseguir mudar a situação que está te deixando tão paralisado. Energia de Aquário. A energia de Aquário é assim, por que você está criando barreiras? Por que você está erguendo muros? Por que você está
se sentindo ameaçado ou atacado, ou por que você está na defensiva? Porque é uma energia de quem está na defensiva. Com o que você está? Você está com receio do quê? Por que você já está pronto para lutar? Às vezes nem tem tanta razão assim para você se sentir ameaçado. A carta do bloqueio fala sobre planeje o seu futuro, porque é como se você estivesse bloqueando o seu futuro aqui. Olha só, às vezes você fica se defendendo, achando que pode ser atacado, acha que está na defensiva e deixa de planejar um futuro, que tem um futuro lindo lá na frente te esperando, e você fica cheio de dúvidas. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas entenda, o lugar da dúvida é o pior lugar que você pode ficar, porque a dúvida te paralisa, né? A dúvida te faz ficar na defensiva, fica com medo, fica sem saber para onde ir. Então, Aquário, você tem um baita de um caminho pela frente. Gente, eu sou aquariana. Você tem um futuro enorme pela frente. Só que aí, ó, você fica achando que tem que fazer tudo perfeito, que tem que fazer tudo certinho, que para depois planejar um futuro. E aí fica cheio de dúvidas, não sei por onde eu começo, o que eu faço, será que assim vai dar certo? Cara, só vai, só vai. Porque só agindo, só com a ação é que você vai mudar o que de fato você quer e precisa mudar. Saia da dúvida, saia da indecisão, saia desse lugar de ficar equilibrando vários pratinhos. Sabe quando você bota um monte de pratinho rodar? E aí você fica em dúvida qual que você mantém em pé? Vai com calma, vai um passo de cada vez. Se programe, se planeje. Porque provavelmente a falta de planejamento é que está fazendo você procrastinar, está fazendo você ficar na dúvida. Então, meu bem, haja, saia da indecisão. Bora para peixes? Peixes. A energia da semana começa com 4 de espadas. Talvez você esteja precisando desacelerar. 4 de espadas fala sobre ficar um pouco no stand-by, ficar um pouco num silêncio, numa introspecção, descanso. Porque me parece que tem muita energia aqui, tem um sentimento muito grande querendo transbordar. O As de Copas fala em transbordar. E aí pode ser sensação muito intensa, uma dificuldade em lidar com sentimentos muito profundos, né? E o Cavaleiro de Copas é aquele que fala, vai, abre o seu coração, mas aos poucos, sem pressa, sabe? Essa carta fala assim sobre demonstre carinho, demonstre afetividade, mas sem precisar transbordar, ser tão intenso, sabe? Comece a sentir novamente, mas de forma mais cautelosa. Aqui é como se esse desacelerar, porque você está muito intenso, muito intensa, e isso está dando um desequilíbrio emocional aqui. Talvez essa carta aqui esteja pedindo para você que você equilibre, se equilibre emocionalmente, porque tudo que é demais sobra, né? E aqui a gente está vendo que talvez o que está intenso demais, transbordando demais, está te deixando exausto, precisando de um descanso, precisando de um repouso. Mas não é para você se fechar totalmente. Ache um equilíbrio entre transbordar e ser muito intenso e viver uma coisa afetiva, carinhosa, generosa, mas sem excessos, sem exageros.